Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Na segunda temporada de Marlowe Murder Club, tem uma sequência que me chamou bastante a atenção por dois motivos. Vai ser um pequenino spoiler, mas só daquele micro, assim, daquele episódio. Não vou revelar quem que é a pessoa que mata, nem nada. É só essa cenazinha mesmo. Então, tem alguém que está trabalhando em um bote, né? Porque fica às margens do rio Tamisa, uma daquelas cidades bucólicas com altíssima taxa de homicídio, né, no campo inglês, típico desses mistérios fofinhos, desses murder mysteries que são cozy. Beleza. Alguém então tira o suporte e o bote cai em cima da pessoa que está lá embaixo. Quando isso aconteceu, eu falei: nossa, parece uma morte de filme slasher, né? Contraria tonalmente um monte do clima da série, né? Que é bem. Assim, a gente quase nem vê os cadáveres nem nada. Eu falei, nossa, que morte mais slasher. Só que na verdade nem foi morte, tá? Por isso que eu falei que isso é um micro spoiler. Mas assim, aí beleza, a pessoa não morreu, o cara não morreu. Aí quando uma das três detetives amadoras chega perto, ela pergunta assim: Fulano, are you alright? Tá tudo bem com você? O cara tava gemendo, gritando de dor com um bote no meio dele, assim. Eu tive que parar a reprodução porque eu comecei a gargalhar. É claro, eu poderia entender que na vida real isso poderia acontecer, né? A pessoa não sabe o que falar, até a gente fica nervoso e fala coisas assim, mas assim, é um roteiro, então eu ri muito, né? Porque isso me tirou totalmente dessa segunda temporada. Que eu só estou comentando no canal porque houve uma mudança na estrutura. Esses cozy mysteries, essas séries que são pura fórmula, geralmente eu falo uma temporada só volto se a fórmula muda, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu resenhei a primeira temporada, inclusive deixarei o link da resenha na descrição do vídeo, tá? É um show que eu não gostei muito, né? Mas acabei vendo esta segunda temporada e provavelmente, eu não sei se eu voltarei a ver, mas é assim, a estrutura no primeiro show, na primeira temporada, foram dois episódios de 1 hora e meia, não sei o que, envolvendo uma história só, né? Que era um livro tal. Nessa segunda temporada de 2025, a gente tem 6 episódios, 3 histórias. Cada episódio, né, ocupa 2 histórias. O episódio mais legal que eu achei foi o primeiro, que na verdade é o único baseado em um dos livros do roteirista principal. Essa segunda temporada, inclusive, voltou com 2 roteiristas, acho que 2 mulheres, que fazem o segundo e o terceiro episódios, tá? O único que eu, assim, o mais legal é o primeiro, porque envolve uma daquelas coisas naquelas casas senhoriais, né? É um lord que morre, e quando você pega, tipo Agatha Christie mesmo, né? Quando você vai ter a explicação, é totalmente maluca, assim. Aquela mulher, a principal lá, a arqueóloga, que agora parece que vai voltar a trabalhar, num dos episódios ela está voltando a trabalhar, ela tira a solução da cartola, porque a maior parte das coisas dessa série se baseia em coincidências, né? E quando eles vão revelar como que chegou à conclusão, você fala, mas de onde que saiu essa ideia? Tudo bem, nada disso eu acho tão ruim. É uma série de cozy mystery, é um mistério fofinho. O que não me pega nessa série são realmente essas três. As atrizes estão bem, tudo, mas elas não são. As personagens dela, para mim, não dizem nada. Elas têm menos caracterização nessa segunda temporada do que na primeira. Embora nessa segunda, cada episódio traga alguma coisa dessas mulheres fora dos casos, né? Mas nada que me faça conhecer melhor. E, por exemplo, a arqueóloga,
ela tinha um comportamento meio esquisito na primeira temporada, por isso que eu vou deixar o link da resenha na descrição do vídeo. Mas era explicado por que ela era meio estranha, distante na própria série. Nessa segunda temporada, ela continua meio. Ela tem um ar meio condescendente, aquela veinha. E eu não acho nenhuma das três particularmente assim, que se sobressaem, né, como personagens. Então, provavelmente eu não verei. Se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria a primeira história porque ela é mais amalucada. As outras duas eu achei tão. Tem tanta série melhor de Cozy Mystery, né? Por isso que eu não sei se eu vou voltar. Tonalmente, a parte de humor não funciona muito bem. Sabe, você. Tudo bem, eu sou capaz de entender que nesse tipo de série não precisa ter tensão, porque é mesmo mistérios fofinhos. E o que às vezes as pessoas chamam de tensão, né? Ah, a tensão tá mais elevada porque uma dessas personagens teve um atentado contra ela, corre perigo de vida. Eu sei que elas não vão morrer, então para mim, mesmo que tenha alguma coisa assim, e nesse episódio aí tem um dos episódios, uma delas vai estar em perigo, mas a todo momento eu sabia que ela não vai morrer. Então eu, sem tensão, não tem problema, para mim é de boa, né? O que eu gostaria é que fosse mais, essas personagens fossem, se sobressaíssem mais, tá? Mas de forma alguma eu digo que é um show ruim. Para quem quer relaxar, para quem quer ter um murder mystery legal, né? Bacaninha, esse aí tá bom. É que eu tenho tanto murder mystery para ver que acho que bacaninha só não preciso ver, né? Tem alguns como aqueles do Atticus Pond lá, The Magpie Murders, com a Leslie Sharp, que eu tenho resenhado aqui, que são mais cômicos, são quaint, né? São fofinhos, são assim, e são tão melhores, então eu acho que conseguirei viver sem The Marlowe Murder Club, tá? Não me pegou, mas pode ser que pegue você. Gostos são gostos, né? São diferentes. Tchau!